Ascioli. Como é que foi a semana de preparação, professor, visando esse jogo, reencontro com a torcida, mais um jogo em casa? Bom dia, Rafael. Bom dia, semana importante de trabalhos. Precisamos retomar o caminho das vitórias, viemos de um resultado, pensando no adversário que a gente teve, não foi um resultado ruim, mas pensando no momento do Atlético, a gente precisava da vitória contra o Cuiabá. Não podemos esquecer que na última partida em casa tivemos uma derrota, então trabalhamos forte durante a semana, pensando em retomar o caminho das vitórias dentro de casa. Fala, professor, tudo bem? Vitor Bem, do Globo certo. Esporte. Duas questões, assim. Primeiro, gostaria do seu comentário sobre a atuação do Paulo Vitor no último jogo, 13 defesas, assim, foi um recorde, né, nessa Série B. E também me falar sobre essas possibilidades de mudança, assim, né? Você tem gente voltando, gente saindo. Assim, do Paulo, ele está aqui para isso, né? Foi contratado por isso, né? Pela grande temporada que ele fazia também fora do país. A gente imaginava que a gente poderia sofrer um pouco defensivamente. E aí vocês podem até me questionar, mas como? Com 3 zagueiros. E aí isso aí prova que com 3 zagueiros tu não fica tão defensivo. A nossa ideia lá de ter os 3 zagueiros era justamente para a gente ter um time mais ofensivo, porque a gente ia liberar os alas, né? Prova que o primeiro gol nosso ele surge de uma jogada dos 2 laterais, né? Um cruzando e o outro pisando na área. E a gente ficaria um pouco exposto. Então foi o que aconteceu. Mas o Paulo é um grande profissional, merecedor, porque trabalha muito forte no dia a dia. Confesso que não queria que ele fosse tão exigido, mas que bom que ele foi exigido e conseguiu defender diversas situações, defesas difíceis, né? E a gente espera que nos próximos jogos ele seja menos exigido, mas quando for que ele tenha o mesmo resultado que teve lá em Cuiabá, apesar de ter sofrido os 2 gols. Sobre as mudanças, eu penso que quando as coisas não estão caminhando da maneira como a gente imagina, elas são naturais, a gente tem que estar a todo momento ajustando a equipe, porque a gente não conseguiu ainda ter uma equipe ideal, até porque nesse meio de processo chega jogadores, e sempre chega jogadores, no meu entendimento, de uma qualidade boa, como foi o caso no último jogo do Jean Dias, agora teve a chegada do Ronald, teve a do Hadley, né? O Ronald, claro que mais difícil, porque poucos dias no clube, mas assim, a gente está tentando encaminhar a melhor equipe, tentando oportunizar os atletas, principalmente porque a gente tem semana cheia de treino, a gente costuma trazer para o treinamento mais próximo do jogo, então a gente tenta que os atletas que mais performam durante a semana de treinos, que eles tenham oportunidade como titular. Claro que eu não posso me basear só pelos treinamentos, tem que ver o atleta que vai bem no dia do jogo, mas essas mudanças elas são devido a isso, né? A oscilação que a gente tem dentro da competição. Se desde que eu cheguei aqui nós tivéssemos tido uma constância de resultados positivos e também de performance, vocês podem ter certeza que hoje nós teríamos um time base titular. Mas como a gente está tendo essa oscilação de resultado e também de desempenho, eu ainda fico em busca da melhor formação. Bom dia, Lacerda. Bom dia. Curador da Rádio Bandeirantes. Nós estamos ao vivo agora na nossa área. Ainda sobre esse assunto dos 3 zagueiros, você teve uma baixa importantíssima, né, que foi o Alex, um jogador importante, um jogador promissor que acaba deixando o clube. Queria saber se isso afeta o esquema ou se não, e se me permite uma segunda, o Ronald, que chega agora. O que você pode falar sobre esse jogador? Bom, sobre os 3 zagueiros afeta, porque eles já vinham jogando junto muito tempo, né? O Alex e o Adriano, o Wallace retornando na última partida. Então eu não vejo para esse jogo a possibilidade de entrar com os 3 zagueiros, não vejo, não vou inserir nesse jogo nem o Pedrão, nem o Heron, né? Eu disse que era uma situação pontual, mas que ela pode ser utilizada ainda, pode ser que a gente repense para esse jogo de domingo, mas talvez nos próximos jogos, ou fora ou dentro de casa, porque eu não vejo diferença. Prova foi o que aconteceu em Cuiabá, né? Eu não vou falar de números aqui, porque eu sei que muitas vezes as pessoas não gostam, mas os nossos números em termos de posse e outras situações, a gente teve mais do que o Cuiabá, justamente por essa construção com os 3 zagueiros, né? E prova que a gente se tornou um time mais ofensivo, por causa dos 3 zagueiros e dos nossos alas estarem na última linha. Então, mas são situações que a gente vai analisar, mas claro que o Alex faz falta, mas assim, é um processo natural. Eu não lamento a saída, porque eu entendo como processo natural, né? O Alex foi para uma situação de Série A de brasileiro, que provavelmente deva ter retorno para o clube, é uma situação que eu não me envolvo, mas é um ativo do clube, então faz parte. A segunda? Desculpa. O Ronald é um jogador que eu particularmente já conheço há muito tempo,
porque eu sou lá do Sul, o Ronald é gaúcho, então eu conheço o Ronald desde as categorias de base do Grêmio, acompanho o Ronald quando ele jogava muito no time de aspirantes, no time sub-20, quando ele era comandado, por exemplo, pelo Cezinha, que era um treinador da base do Grêmio. É um atleta que logo que a gente chegou aqui no Atlético, a gente tentou a vinda dele. Num primeiro momento a gente não conseguiu, porque vocês devem ter conhecimento, há 2 semanas o Ronald foi titular do Grêmio contra o Atlético Mineiro lá em Minas, na vitória do Grêmio, se eu não me engano, de 3-1. O Ronald jogou como lateral naquele jogo. Então, assim, é um jogador que está jogado na Série A. E a gente não conseguiu trazer ele antes justamente porque ele estava sendo utilizado pelo Mano Menezes. Mas nas últimas semanas as conversas voltaram à tona, o Grêmio também contratou outros atletas. E aí uma coisa importante, a vontade do atleta de querer vir para o Atlético Goianiense. E aí eu acho que aí é mérito total do clube, né? Da história e da estrutura que o Atlético tem hoje. Porque a gente está vendo, por exemplo, tu acabou de falar, o Alex sai daqui para a Série A. O Ronald estava num clube de Série A, num dos maiores do futebol brasileiro, que é o Grêmio, inclusive jogando há 2 semanas atrás um jogo grande, na última vitória do Grêmio contra o Atlético, e o atleta opta em vir para o Atlético Goianiense. Então, assim, isso eu uso até como para os atletas que aqui estavam entenderem o tamanho do Atlético, né? Um jogador que está na Série A querer vir, então serve também para quem está no Atlético entender o tamanho do Atlético, entender o quanto o Atlético é importante dentro do cenário do futebol brasileiro. Então eu acho que o Ronald, não tenho dúvida que o Ronald vai ser um atleta que vai nos ajudar muito durante essa competição. É um atleta que pode jogar como primeiro, pode jogar como segundo, pode jogar numa construção com 3, pode jogar como lateral, todas essas funções ele fez tanto no Grêmio quanto na Seleção Brasileira de Base. Bom dia, Lacerda. O Atlético vai para o seu 3º jogo nesse mês em casa, diante da torcida. Vem de uma vitória contra o Botafogo, a derrota contra a Ferroviária. Foram 2 jogos basicamente distintos ali. Como manter esse equilíbrio, principalmente para ter, de fato, o fator casa a seu favor? Para que a atuação contra o Botafogo, por exemplo, não tenha sido apenas um ponto fora da curva, digamos assim. Na tua pergunta, tu já colocou a minha resposta: equilíbrio. E para quem falar que a gente não fez um bom primeiro tempo contra a Ferroviária, também não vou discordar, tá? Porque eu respeito a opinião. Mas na minha análise como treinador e que reassisto o jogo 1, 2 vezes, a gente fez um grande jogo contra o Botafogo e a gente fez um ótimo primeiro tempo contra a Ferroviária. Mas nós perdemos o primeiro tempo, sim. Só que a gente teve um pênalti desperdiçado e nós tivemos 4 oportunidades claras de gol. 4 oportunidades claras de dentro da grande área na Série B é um número muito alto. Então, assim, eu não vou dizer que aquele jogo contra o Botafogo foi um ponto fora da curva. Então, tu já respondeu para mim. A palavra é equilíbrio. Por que equilíbrio? Porque a gente tem que manter o que a gente jogou contra o Botafogo, manter o que a gente jogou contra o primeiro tempo contra a Ferroviária, o que a gente jogou o primeiro tempo contra o Cuiabá, e o equilíbrio é o equilíbrio defensivo. Nós precisamos ter o controle da partida, mas não descuidar das transições defensivas, não descuidar da organização e da reorganização defensiva. Então, a palavra para isso é o que tu falou, equilíbrio. Ô, Lacerda, e agora você pega um adversário que acho que você também conhece bem, né? Até um histórico lá. Queria que você falasse um pouco disso, o que é que significou tua passagem por lá, e já aproveitando, essa transição que você participa dela aqui do elenco, assim, de saindo jogadores importantes, chegando a algum... É uma novidade na tua carreira ou você também já passou por isso em outros clubes? Não, sobre o Amazonas, é um clube que eu tenho uma história, né? A gente chegou lá na Série D do Brasileiro e acabou entregando o clube na Série B, quando eu saí ano passado, participei pelas 3 divisões, mas hoje eu defendo o Atlético Goianiense. Dizer que eu conheço o clube muito, mas esse atual elenco mudou muito, né? Tem alguns jogadores hoje titulares como Tavares, Fabiano, Luan, Ivan, Alvarinho. Então, assim, são atletas que trabalharam comigo, que me ajudaram no ano passado, mas esse ano teve a chegada de muitos outros atletas. O clube também trocou alguns profissionais do comando técnico, então o conhecimento que eu tenho sobre essa atual equipe do Amazonas é a mesma que todos os outros técnicos de outros times têm. Sobre a segunda pergunta, cara, isso é o normal do futebol, faz parte. Assim como existe a troca de treinadores, existe a troca de jogadores, né? É um processo natural, eu passei por isso no próprio Amazonas. Quando eu tive a minha primeiro trabalho lá, a gente trocou
praticamente um elenco durante a competição, na Série D do Brasileiro, quando a gente subiu para C. Então, assim, não cabe a mim vir aqui, acho que faz parte. Uma coisa importante, muitos atletas que saíram do Atlético, a maioria saíram por situações que foram para outros clubes, por exemplo, o caso do Alix, caso de alguns atletas que saíram para futebol de fora do país. Então, faz parte. Eu estou aqui para trabalhar, eu tenho que fazer a minha função, que é comandar a equipe, melhorar os jogadores no treinamento e conquistar as vitórias no dia do jogo. Bom dia, Lacerda, Igor Oliveira, Rádio CBN. Saindo um pouco da parte tática, indo para o mental, queria saber o que você tem falado com os atletas nessa semana, visto a importância desse jogo, já que é um confronto direto, o Atlético e o Amazonas nesse momento aí estão próximos em questão de pontuação na tabela. E pegando o gancho dessa última resposta sua, falando questão de reforços, Lacerda ainda aguarda a chegada de mais jogadores até o fechamento dessa janela? Bom, essa primeira tua pergunta, eu sou um cara assim, claro que eu me preocupo muito com os atletas, parte mental deles. Eu sei que tem pressão de torcida, de imprensa, minha, da direção, isso em todos os clubes. Cara, isso é normal. Eu acho que às vezes tem que ter menos... Como é que eu vou falar assim para não me lacrarem aqui, né? Não é nem mimimi, mas eu acho que a gente tem que parar de arrumar desculpa, né? O que eu falei para essa semana, parte mental, a gente trabalha num clube com uma estrutura absurda, tem tudo aqui. Tudo que vocês podem imaginar de coisa boa tem. Desde a alimentação, recovery, concentração, salário em dia, tudo em dia. O que a gente tem que fazer é ganhar jogo. E eu tô junto nisso aqui, não é os jogadores, é o Lacerda. Parte mental, difícil tá para quem... Difícil é para quem ganha aí salário mínimo. Nada contra, mas o cara que, né, pai de família, pai de 3, 4, que sofre aí para conseguir no final do mês. Cara, a gente tá no paraíso, cara. Só que é Série B de brasileiro, num clube desse tamanho, nós temos que assumir a responsabilidade. Lacerda, jogadores, nós temos que assumir mais. Nós temos que ganhar o jogo domingo. Com todo respeito ao adversário, e tu foi bem. Hoje a nossa briga é justamente... Eu não vou ficar aqui falando de o que nós estamos brigando na competição. É só olhar a tabela. Só olhar a tabela. Tá próximo do Amazonas, mas também se ganha 2, 3, fica próximo lá de cima. Mas não vou falar de baixo ou de cima, mas tu foi muito bem na tua pergunta. Ganhar jogo. Parar com um pouco de desculpa, de pressão. Pressão, volto a dizer, pressão é o cara que é pai de família, que ganha um salário mínimo, que tem que sustentar a família, sustentar 3 filhos, mulher, né? Com um salário mínimo, com 1.000, 2.000 reais. A gente é bem remunerado aqui desse lado aqui, então a gente tem que assumir mais essas situações, né? Botar a cara para bater, como eu faço, como eles estão fazendo, né? O grupo está bem mentalmente, psicologicamente, não tem desculpa. A gente tem que entrar domingo e ganhar o jogo. Tu fez a segunda? Sobre a questão dos reforços, você ainda aguarda a chegada. Sim. É que a janela fecha terça. A gente deve ter a chegada. Mas assim, é importante frisar, tá muito difícil o mercado. Tá muito difícil. Olha para onde a Série A está buscando jogador aonde? Na B. Então, o Atlético tem poder de convencimento de buscar o jogador da A, consegue, acabou de trazer o Ronald, mas assim, a gente está muito atento ao mercado, porque na B a gente não vai conseguir buscar reforço, porque a gente vai buscar algum jogador de B, algum jogador que não está jogando. Aí tu acha que o jogador que não está jogando em determinado clube, se ele não está jogando na B, ele vai... Será que vai ajudar o Atlético? E tu buscar da A é muito difícil para te ver. Eu expliquei para vocês do Ronald, né? O Ronald estava no primeiro momento não deu para vir, porque o Mano Menezes não liberou. O Grêmio não liberou o atleta. E a gente conseguiu. Não foi nem nós que convencemos, achei muito legal. Foi interesse do atleta de retomar as negociações e vir. A B está buscando a A está buscando da B. Talvez nós vamos ter que... A gente está olhando o mercado, talvez vamos ter que buscar alguns destaques aí que estejam na Série C, e tem bons jogadores, mas tem que ser jogador que está se destacando no clube, que venha para cá. E outro detalhe, para a gente tirar da C, difícil tirar dos times que estão classificados, porque os caras estão lá na iminência de subir. Então a gente tá se remoendo aí dia após dia. Agora terminou o treinamento, a gente fica a tarde inteira no clube, até a noite, porque a gente tem poucos dias, mas com certeza deve chegar aí mais 1 ou 2 reforços até fechar a janela.